Olá, queridos professores presenciais, queridos gestores, queridos coordenadores que possam estar aí também conectados conosco. Bem-vindos à nossa segunda semana pedagógica. Sei que a primeira semana foi muito produtiva para vocês. Vocês estiveram aí preparando todo o ambiente para o nosso aluno chegar e se sentir muito acolhido, né? Preparando documentação. E hoje nós iniciamos já a nossa segunda semana com um assunto muito importante. Eu sugiro aí que vocês estejam pegando papel para anotar. Nós estamos aqui com um time que entende tudo de IPTV, então anotem as suas dúvidas, anotem as informações. Eu sou a assessora pedagógica Cristiane e eu estarei também com vocês durante a interatividade, ok? Vamos abrir então o nosso primeiro dia dessa segunda semana e estejam aí aproveitando ao máximo tudo que vai ser falado. Volto daqui a pouco com vocês. Fiquem aí com esse time que vai falar tudo sobre IPTV. Até mais. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rose, faço parte do suporte técnico, né? E desejamos a vocês também, professores, uma boa semana de jornada pedagógica, né? Bem-vindos ao projeto tecnológico. E nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação, primeiramente, dos equipamentos, né? Do kit tecnológico, né? Que eles são instalados nas salas de aula, né, onde vocês vão poder utilizar para ministrar as aulas. Então, vamos passar aqui para o nosso slide, onde vai estar composto com as imagens, né, que compõem esse kit tecnológico. O que é o kit tecnológico, no caso? O kit tecnológico, eles são os equipamentos, né, a parte de cabo, com as conexões, que é muito bom os professores conhecerem. Ele é composto pela televisão, pelo monitor, pelo computador, um netbook, um notebook ou o próprio IPTV Box, né? Também é composto com microfone e webcam. E no próximo slide nós vamos mostrar, né? Além disso, tem o teclado e mouse, a impressora, os cabos, né, HDMI e VGA, o cabo de áudio P2 ou HDMI, o switch, o estabilizador, no break ou filtro de linha, tá? Então, voltando, no próximo slide a gente vai ver com relação aos kits tecnológicos, né, que primeiramente tem um monitor e um televisor, sendo que na sala ele pode ter os dois equipamentos, mas também tem opções de apenas ter o televisor. Então, o televisor é padrão, tá? Ser parte do kit tecnológico. Toda sala tem televisor, mas nem toda sala tem o monitor, né? A seguir, vamos mostrar os equipamentos que compõem também, que é a CPU, né? O notebook. Também temos o netbook, né? No próximo slide, com as suas entradas, com as suas interfaces aí na lateral dele, né, atrás dele. Na imagem seguinte, veremos o IPTV Box também. Ele é um equipamento um pouco menor e começou a ser instalado nas salas a partir do segundo semestre de 2019. Então, assim, tem poucas salas que ainda tem, né, e é uma tecnologia nova. A seguir, nós teremos, né, os cabos de vídeo, né, que são utilizados para interligar a TV com a CPU. Nós temos o cabo VGA, que é esse com a ponta azul, né, quadrada, e o cabo HDMI. No próximo slide, nós vamos ter o cabo de saída de áudio, né, que é esse cabo com a ponta redondinha, que é chamado de cabo de áudio P2. Quando o kit utiliza o cabo VGA, que foi o anteriormente que nós vimos com ponta azul, ele vai contemplar esse cabo P2, que é a saída de áudio. A seguir, teremos o mouse e teclado, que eles têm conexões ou P2 ou USB, né, que parece com essa entradinha de pendrive. Veremos também a webcam, que elas são utilizadas para interatividade, né? Então, todas as conexões de webcam são USB, que é interessante o professor conhecer. E aí segue alguns modelos desse equipamento, né? Adiante, também para ser usados na interatividade, nós teremos os microfones.
nós temos os microfones com o conector P2, que é esse redondinho, tá? E os semiprofissionais. Sendo que esse último, onde tem uma imagem de um cabo, o cabo chamado XLR, ele é utilizado quando o kit é um IPTV Box, tá? Tanto é que você pode notar que a conexão dele, né, que conecta no equipamento, ele é quadradinha de saída USB. A seguir, nós teremos também a impressora, tá? Que também é usado, né, para facilitar os trabalhos, né, como avaliações com o professor. E um hub. Esse hub, ele é um equipamento onde ele tem 3 entradas disponíveis de USB, tá? Que quem utilizar o IPTV Box, né, vai ser utilizado para interligar o teclado ou o mouse, ou os dois juntos, tá? Em cada um em uma entradinha dessa USB. A seguir, nós temos o switch. O switch é utilizado para interligar o modem das escolas às salas de aula, né? Quando a escola tem mais de 2 logins. Então, a partir de 2 logins, a escola será contemplada com esse equipamento, que é o switch. Os equipamentos para serem conectados à energia elétrica são os no-breaks, os estabilizadores e o filtro de linha. Então, assim, antes de verificar, né, conecta os equipamentos todinho direitinho, sendo que ao conectar, aí você faz o teste direitinho para ver se eles estão funcionando. Mas um ponto de atenção aí, nesse caso, professores, é verificar se realmente a rede elétrica tem um bom funcionamento na escola. Continuando, né, daremos as orientações agora com relação às conexões do IPTV Box. Como é que a gente vai fazer com relação ao IPTV Box? Né, nós vamos mostrar aqui com relação às conectividades dos periféricos. Na entrada 1 do nosso IPTV Box, nós vamos colocar aquele hub que foi demonstrado, onde você vai conectar tanto o teclado quanto o mouse. Então, você vai conectar esse hub na USB 1. No equipamento, ele tem essas identificações. A seguir, nós vamos conectar o microfone. Né? Primeiro, vamos ligar o cabo do microfone ao próprio microfone. Então, tanto é que ele tem aí essa conexão redondinha que a gente chama de XLR. Na outra ponta do microfone, do cabo, é a entrada USB, onde nós vamos demonstrar onde será conectado no próximo slide. Então, na entrada USB 3, nós vamos conectar aquela parte USB do cabo do microfone, né, no IPTV Box. Você vai observar, se o equipamento já estiver ligado, né, direitinho na tomada, que ele vai acender um LEDzinho. Ele tem um LEDzinho vermelhinho nessa ponta quadrada. Adiante, nós vamos conectar a impressora, né, se tiver impressora, na USB 4. Depois, nós vamos conectar aquele cabo HDMI para dar transmissão de áudio, né, e vídeo. Em seguida, nós vamos conectar o cabo de internet, que geralmente é um cabo azul. Depois, nós vamos ligar o IPTV Box, né, conectar lá a fonte nele e ligar na energia. Por último, nós vamos conectar a webcam na entrada USB 2. Vamos lá. A seguir, nós vamos mostrar aqui alguns tópicos com relação ao uso do IPTV no box, né, onde nós vamos mostrar para vocês o acesso, que é a nossa tela de login, a lista do canal que a sala faz parte, né? Como acessar o canal desejado, lista de usuários que estão conectados e como pedir a vez para participar da interatividade. Então, como demonstrar isso? Vamos mostrar aqui na nossa tela, no primeiro momento, quando você conecta o box lá, tá lá todo bonitinho já, e você ligou. Quando você liga o box, ele aparece essa tela, tá? Você vai clicar no íconezinho no seu canto chamado IPTV Box, para acessar a ferramenta, né, para a gente abrir. Em seguida, quando você clicar, vai aparecer o seu primeiro acesso. Muito importante esse detalhe. Ele vai aparecer lá o login da sala, que já foi configurado, né, que é para ter sido configurado já com o técnico, quando o técnico faz a instalação do IPTV Box. Então, na instalação, o técnico faz essa demonstração para o professor. Mas, de repente, ele acessa, né, ele se conecta no IPTV
e ele não aparece esse login, então vai ter que ser configurado. Então, como é que nós vamos configurar esse login, né, que seria o nosso segundo exemplo? Nós vamos colocar aí nessa tela o nome do usuário, né, que é o login da sala, a senha, que é o mesmo login, e configurar o servidor, né? O servidor onde está, o servidor na qual é configurado o IPTV é o 10.154.217.61, mas esse material vai ser disponibilizado. Em seguida, clica no botão entrar. A seguir, ele já mostra a configuração desse login que foi realizada no IPTV. Então, basta você clicar no login, né, dar um duplo clique, e ele vai acessar o IPTV. Então, na próxima tela, né, ele vai te mostrar aqui um momento lá que você fez, aí quando você clicar em entrar, ele vai te mostrar os canais relacionados, né? Então, ele vai te mostrar aí os canais que correspondem à turma. Pode ser aí os canais que só está configurado, mas também você pode procurar um determinado canal, né? Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer colocando o nome do canal desejado no cantinho acima, ali no cantinho superior. Vamos ver melhor na próxima imagem que está ampliada. Então, você digita o teu canal, né, o canal desejado, por exemplo, eu sou do canal Seduc AM3 e quero fazer um teste de interatividade com o suporte para ver se está funcionando a minha webcam. Então, o suporte vai orientá-lo a você trocar de canal. Então, você pode fazer também essa troca de canal através desse passo. Você coloca ali em cima, né, qual o canal que o suporte vai te orientar e dá um pesquisar. E ele vai te mostrar o canal e você selecione. Então, vamos voltar aqui, né? Você já se logou no canal correto. Então, a primeira tela que aparece para você é essa tela com a transmissão da aula, né? Só que é uma tela dividida com a transmissão da aula e o chat público, onde você pode notar no próximos slides, que fica melhor, né, tá ampliado, as mensagens do chat público. Então, esse no canto é o chat público, onde você está interagindo com o pedagogo, né, com os demais logins do mesmo canal. Se você observar um balãozinho que tem, né, 2 balãozinhos azul que tá destacado nessa imagem, é quando você clica e vai aparecer essas imagens também. No próximo botão, né, que é o botãozinho do meio, que nós vamos ver no slide a seguir, é o botão que corresponde às listas de usuários que estão nesse canal, tá? Quem é que está logado nesse canal? São os suportes, por exemplo, né? São a equipe da transmissão, né? Então, assim, primeiramente, no balãozinho do lado, os 2 balãozinhos do lado desse botão azul, eles estão o chat público. E agora, nesse botão do meio, né, eles estão o chat privado. No slide a seguir, a gente vai ver como passar uma mensagem via chat privado. Você vai selecionar o seu login, né, o login desejado lá, vai dar um clique nele e ele vai abrir essa tela. Então, você nota aí na imagem, enviar mensagem. Você clica nela, né, e vai demonstrar na tela seguinte, né, aí direitinho qual foi o login que você selecionou, e na tela seguinte ele vai mostrar como é que fica a tua janela, né? Então, você vai digitar a tua mensagem, desculpa, e vai enviar ao teu destinatário, né? Quando você enviar, ó, você vê que vai ficar diferente a tua tela. Inicialmente a gente tinha um chat público e agora a gente está aqui com um chat privado. Então, é só você e o suporte, ou só você e o pedagogo que estão interagindo. No slide a seguir, né, tem como passar uma mensagem para ele no chat público que a gente já simulou aqui. E o que acontece? Se você notar, vai ter um balãozinho, uma bolinha azul, bem no cantinho da pessoa ou do login que você quer passar uma mensagem e a pessoa te respondeu, né? Então, você vai notar uma bolinha azul, quer dizer que a pessoa está te mandando uma mensagem. Quem utiliza o IPTV Box
só vai conseguir visualizar essa informação quando ele estiver no chat privado. No chat público não tem como verificar esse íconezinho. Então, assim, se você não se atentar para esse detalhe, né, você não vai estar sabendo se, por exemplo, nós do suporte estamos interagindo ou pedindo ou em contato com você para verificar alguma situação. Vamos voltar aqui. Com relação... eu não quero na minha tela... dividida com a tela de transmissão e o chat público, né? Então, eu quero a minha tela cheia, no caso, né? Só com a aula, somente a aula. Você vai clicar no íconezinho no canto superior direito, bem ao lado do chat público, né? Bem no canto que tem. Ó, bem no cantinho, se você observar. Né? Aí o que vai acontecer? A tua tela vai ficar cheia, a tua tela vai expandir, né? Vai ficar grande assim, ó. Fica bem melhor para a transmissão das aulas, né? Mas eu não quero, eu quero depois interagir com o chat. Como é que eu vou voltar? Vai clicar no mesmo botão, lá no canto superior direito, né? E a tua tela, ao clicar, vai aparecer novamente dividida, com a tela de transmissão, né? E o chat público, conforme nós vamos verificar. Olha aí como é que ficou. Então, ele volta de novo, sai da tela cheia e fica com a divisão da tela, com o chat público e a transmissão. Ó, agora dá para a gente verificar melhor, né? Então, assim, é muito bom você navegar, né, no IPTV Box, para você se orientar melhor com relação aos botões, né? Para saber quando eu vou pedir minha interatividade, no caso, que a interatividade é um íconezinho que tem bem no cantinho com um bonequinho que ele vai ficar assim levantando a mão. Então, é muito bom você saber com relação a isso. A seguir, nós vamos verificar com relação ao procedimento que você deve realizar antes do início da aula. Chegue com antecedência, verifique os equipamentos, ligue-os, conforme a orientação do guia, né? Se ele estiver desconectado. Se detectou algum tipo de problema, entre em contato com o suporte, né? É uma equipe de profissionais que darão todo o suporte e orientações para você resolver ou esclarecer qualquer dúvida relacionada à conexão dos equipamentos, né? Salve os seus documentos enviados por e-mail ou via IPTV, que são as cartelas também, sempre organizando por pastas de arquivos ou por componente de unidade de ensino. A seguir, nós vamos verificar com relação ao tutorial, né? O tutorial do IPTV. O tutorial, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o acesso ao login, né, que é a tela de login, lista de canais, como usar o botão função usar sempre, como acessar o canal desejado, a lista de usuários e como faço para pedir a vez e participar dos momentos de interatividade. De repente pode ocorrer assim, mas a gente não acabou de ver isso? Nós vimos o IPTV utilizando no Box, tá? Vamos inicialmente passar aqui um vídeo, que ele fica também mais demonstrativo, e em seguida a gente volta com a nosso exercício aqui na prática, né? Demonstrando na prática o uso do IPTV. Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para todos nós. Você sabe qual a importância de fazer login com usuário e senha corretamente? Caso você não faça o login de forma correta, sua presença não será registrada ou não conseguirá conectar-se ao IPTV. Preste muita atenção! Durante o ano de 2017, nós tivemos muitos problemas com isso. Se seu login for feito da maneira errada, toda a sua turma será prejudicada. E você não quer que isso aconteça, não é verdade? Antes de tudo, é importante lembrar que o login e a senha são fornecidos pelo Centro de Mídias e eles devem ser respeitados para evitar futuros problemas. Podem acontecer duas situações no preenchimento do login e senha. Primeiro, se você preencher corretamente o usuário e digitar a senha errada, neste momento vai aparecer na tela do seu IPTV a mensagem "Senha inválida". Você não vai conseguir conectar o IPTV e sua turma não vai assistir às aulas. Na segunda situação, você preenche o usuário incorreto, mas acertou a senha.
Nesse caso, você se conecta, mas não vai estar autenticado. E como você pode saber se está autenticado ou não? É bem simples. Observe na lista de usuários se o seu login está na cor verde. Se estiver na cor branca, significa que você errou o login. Com isso, a sua turma não vai receber presença nesse dia. Então, vamos lá. Coloque o login e a senha que foram informados pelo Centro de Mídias. Depois, vamos para o campo Servidor. Neste campo, digite exatamente esses dados: 10.154.217.61. Se algum número estiver errado, não será possível logar. Vamos conferir o número? 10.154.217.61. Se estiver tudo ok, clique em Conectar. Caso não consiga conectar, verifique a senha e o usuário. Como disse antes, se você preencher o login de forma errada e informar a senha correta, você vai se conectar, mas não terá o seu login autenticado. Oi! Então, vamos aqui retornar, para a gente ver novamente o exemplo de como é, na prática, que ocorre o acesso ao IPTV. Tá? Então, você vai verificar aqui o seu login já pré-configurado, quando o técnico faz a instalação, ele deixa seu login configurado. Mas, de repente, você botou aqui outra letra ou digitou aqui uma letra diferente, aí seu login mudou. Em vez de ser Semean com M, o exemplo do meu login, eu coloquei aqui um N, erroneamente, ou eu apertei aqui na minha tecla e veio um outro login. Minha senha aqui, no caso, inicialmente, ele é o meu mesmo login, TI Semean. Então, usuário e senha seria o mesmo. Porém, aqui, como a gente colocou no exercício, no exemplo, a gente digitou aqui erroneamente outra coisa. Venho aqui com o meu servidor, sendo que esse meu servidor aqui, que é utilizado, é o 10.154.217.61, que seria o servidor correto. Mas eu estou usando aqui um outro servidor somente para simular. Então, eu venho aqui para me conectar. Você nota aqui que vai aparecer as listas de canais aqui e o teu canal pré-configurado. Muito interessante você deixar aqui, olha, configurado esse canal, usar sempre. Porque toda vez que você se logar, ele vai cair no canal que é para ser utilizado na transmissão. Então, vamos entrar no canal. Vem aqui embaixo no botão entrar. E você está no canal, na transmissão da aula. Se você clicar nesse íconezinho aqui dos dois bonequinhos, que são usuários, as listas de usuários, ele vai abrir aqui ao lado, a lista de usuários logados. Se você notar, como a gente digitou o nosso login aqui incorreto, ele vai aparecer na cor branca. Então, pode ocorrer que, já que você não se logou com o login certo, pode ocorrer, de repente, de você pegar falta, da turma pegar falta. Então, muita atenção no login correto, tá? Para logar no IPTV para as aulas. Então, vamos sair aqui novamente para a gente fazer o login correto. Vamos desconectar. Então, eu venho aqui novamente na tela principal, coloco o meu login correto, minha senha, que é o mesmo login, e acesso IPTV. Meu canal está correto, acesso aqui com o botão entrar. Ok, então eu estou na minha aula, aqui na minha transmissão. De repente, eu quero pedir para participar da interatividade. Então, é interessante, antes de você solicitar a sua interatividade, você clicar no botão da câmera para saber se seu equipamento está funcionando corretamente. Então, se ele tiver tudo conectado, tudo direitinho, ele vai aparecer essa imagem para você. Então, sua webcam está funcionando, ok? Bom você verificar também o volume, o volume, por exemplo, da sua aula, Você vai notar aqui que o áudio da sua aula, ele vai subir aqui nessa barrinha verde direitinho,
na hora da transmissão. Quero fazer um teste no meu microfone antes da interatividade, por exemplo. Você vai vir aqui no menu gravação, que você vai notar aqui um ícone do seu microfone. Se você fizer um teste no seu microfone, essas barrinhas aqui vão ser preenchidas. Vai subir assim umas barrinhas verdes, tá? Então, o seu microfone está funcionando perfeitamente. Ok. Verifica o volume da transmissão, né? Eu posso de repente clicar nesse botão e aí ele vai ficar desabilitado, então você vai ficar sem áudio. Puxa, de repente parou aqui o áudio, verifique se não clicou, né? E desabilite, deixe sempre habilitado aqui o seu volume, né, do áudio, direitinho. Vamos adiante, né? Você nota também que aqui ao lado do seu login está escrito online, né? Às vezes a gente está navegando com o mouse aqui, de repente, e você pode clicar no teu login, ele vai passar para o status de ausente, né? Então isso daqui também é bom prestar atenção, porque com o botão ausente você pode ficar restrito à chamada de, por exemplo, de participar de uma interatividade, né? Porque o seu login está dessa forma. Então, o seu login é bom estar aqui, ele em verdinho, que ele está conectado corretamente, login e senha, e ele está online. Quero pedir a vez, né, para participar da interatividade na minha aula. Então, você vem aqui no seu botãozinho e clica que você vai pedir a vez, né? Você está pedindo a vez junto com a professora. Tá? O que mais? Vamos ver aqui. Ah, sim. Vamos lá, tem a opção aqui de colocar ele em tela cheia também. Então, você vai vir bem aqui nesse botão para ele maximizar a tela, né? Deixar em tela cheia. Então, a tua transmissão vai ficar assim, tomando conta de toda a tela do seu monitor, né? E aqui ao lado, ó, vai ter aquelas mesmas opções dos botões que nós verificamos, né? O botão de volume, o botão da câmera, né? O botão para pedir a vez, o botão com a lista de usuários direitinho, né? Para retornar a tela como estava inicialmente, basta clicar aqui no botão voltar. E ele volta para a tela mais reduzida, né? E se você quiser colocar a lista de usuários do lado, basta clicar nesse botão de usuários. E os teus usuários vai aparecer aqui, ó, né? No canto, né? Ao lado. Então, aqui nós estamos vendo aqui, por exemplo, os usuários suporte, né? Que estão conectados nesse canal Seduc AM1. Então, observe também se o canal, de repente, está configurado certinho. Vamos sair aqui do canal e fazer um teste, né? Errando a nossa senha. Então, eu vim aqui, estou com o meu login correto e eu errei a minha senha. Eu consigo acessar? Será? Eu não vou conseguir acessar. Ele vai dar senha inválida, tá? Mas eu consigo acessar com o meu login errado e a minha senha certa? Vamos verificar novamente, né? Se ele vai dar certo. Então, ó, você consegue acessar, porém, se você notar aqui, olha, novamente, o teu login está em branco, né? Ele não está verdinho como o padrão, ele está verdinho, como se tivesse conectado tudinho direitinho, certinho. Vamos sair aqui. Vamos acessar novamente, né? Então, ó, você nota que fica diferente. Vamos supor, o meu canal de transmissão normalmente ele é o Seduc AM1. Porém, eu quero fazer um teste de interatividade para testar minha câmera, né? E meu áudio junto com o suporte. Aí o suporte pode orientá-lo e falar assim: mude para o canal Seduc Info. Aí você vai vir bem aqui no canal, né? E vai digitar o canal Seduc Info e vai acessar normalmente, né? Você vai fazer o teste de áudio e imagem com o suporte e depois você retorna para o seu canal. Ok? Isso, voltando. Esse é o IPTV Box, perdão, gente. Esse é o IPTV que é utilizado em CPU, notebook e netbook, tá? Vamos adiante, né? Conhecer os usos do IPTV,
estar com a Alessandra, que ela é operadora de transmissão, onde ela vai apresentar sobre o uso do chat, sobre a lista de usuários especiais, sobre o uso da câmera e também o recebimento de arquivos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Elisandra, faço parte da equipe de transmissão do Centro de Mídias e trabalho na empresa VAT. VAT é a produtora que é responsável pelas transmissões do CMEA. Bom, Rose falou sobre equipamentos, explicou para vocês qual é cada um dos equipamentos, o técnico foi lá, configurou direitinho para vocês. E você recebeu o seu login. Só que, ao acessar o IPTV, você verificou lá que tem duas cores de logins distintas, uma na cor laranja e uma na cor verde. Aí você me pergunta, Elisandra, qual é a diferença entre esses dois logins? Aí a gente vai entrar com vocês e informar qual é a diferença. Os usuários que ficam na cor laranja são os logins moderadores, conforme vocês vão ver aí no nosso slide. Os logins moderadores são aqueles logins, vamos dizer, que têm o poder, entendeu? E os verdinhos são os usuários normais, que no caso são vocês. E eu vou explicar para vocês por que vocês não podem ter o poder posteriormente eu informar cada login. E aí, nos usuários moderadores, nós temos usuários com funções distintas. Nós temos o CME Atende, o CME Transmite, o CME Sistema, o suporte técnico, monitoramento e CME PEDAG. Cada um desses logins tem uma função distinta, uma função diferente. Ele é responsável por alguma coisa ali na hora da aula, na hora que você está conectado. Eu vou iniciar com vocês com o CME Transmite. Elisandra, o que o CME Transmite faz? Bom, o CME Transmite, ele é responsável exclusivo pela transmissão. É ele quem coloca a transmissão no ar, é ele quem tira a transmissão do ar, é ele quem coloca um vídeo no ar. Esse é o login responsável exclusivo pela transmissão que está acontecendo no seu canal, seja do fundamental, do médio, de uma turma de EJA. A função dele é essa, só transmitir. Ele tira a transmissão e coloca a transmissão. Tá bom? E aí a gente sai do CME Transmite e entra no CME Atende. Qual é a função do CME Atende ali no seu canal na hora da aula? O CME Atende é a pessoa que vai enviar para você o pacote pedagógico da sua aula antes de iniciar a aula. É a pessoa que vai iniciar para você o envio das cartelas. Tudo referente a documento é o CME Atende que vai fazer o envio para você. Eu falei com o Transmite, ele vai enviar para mim? Não, ele não vai fazer o envio para você. Por quê? Porque não é a função dele enviar aquele material para você. Ele só é responsável pela transmissão, certo? Quem vai lhe atender é o CME Atende. É muito importante você saber qual é o nome do seu CME Atende. Cada série tem um CME Atende diferente. E ela é dividida da seguinte forma. Estúdio 1, CME Atende 1. Estúdio 2, CME Atende 2. Nós temos 7 estúdios aqui no Centro de Mídias. O CME Atende 2 vai funcionar lá no 7 durante a aula? Não. Ele vai funcionar no Estúdio 2. E é aquela pessoa que está ali, ela vai lhe ajudar todos os dias. É ela que vai fazer o envio desse material para você. Seja cartela, seja um plano de aula, seja um material pedagógico, você tem que solicitar dele. É ele que é o responsável por envio desse material. Aí a gente sai do CME Atende e entra no CME Sistema. Elisandra, o que o CME Sistema faz? O CME Sistema, ele é aquela pessoa que vai lhe orientar referente ao seu e-mail, referente ao seu login, que está errado. Qualquer problema que você tiver com o seu e-mail, você vai... eu tenho acesso ao meu e-mail, mas eu não estou recebendo as cartelas por algum motivo. Entra com o CME Sistema que ele vai verificar.
Ah, vocês mandaram o material para o meu e-mail, mas eu não consigo logar, eu não tenho a senha que ele me passou, eu não estou conseguindo logar de alguma forma. Fale com o CME Sistema, que é a pessoa responsável para passar a senha correta, seja do sistema, seja acesso ao portal, é o CME Sistema. Eu vou voltar aqui rapidinho para o CME Atende. Eu vou falar em relação ao horário de envio de material. Bom, nós temos 2 horários específicos para enviar material, que é a função do CME Atende. Nós temos 30 minutos antes de iniciar a aula, o CME Atende, ele vai estar lá logado, e ele vai fazer o envio do material da aula do dia para você. O primeiro momento, ele é específico para o material da aula do dia. Se por algum motivo você deixou de receber aquele material daquela aula, seja porque você atrasou, ou porque você estava sem energia na comunidade e chegou posteriormente, e você quer aquele material, naquele momento, ele vai lhe enviar só o da aula no primeiro momento. Aí o segundo momento é o intervalo, que ele também pode fazer o envio daquele material que você perdeu, que você não conseguiu salvar por algum motivo, seja ele técnico ou por problemas de energia, ou algo desse tipo. Então, ele vai enviar no segundo momento. Mas no primeiro momento, nós damos prioridade para o material da aula do dia. Ah, mas eu pedi do CME Transmite, por que ele não me mandou? A gente acabou de ver que o CME Transmite, ele é responsável pela transmissão. Ele não envia material, só o CME Atende. Tá bom, gente? Falamos do CME Sistema e agora a gente vai para o suporte técnico. O que o suporte técnico faz? Ele está lá, em laranjinha. Ah, eu pedi para o CME Atende verificar o meu equipamento, que eu não consegui conectar, por isso que eu não consegui pegar o material. O CME Atende, ele não vai resolver o seu problema, porque ele só é para envio de material. Quem vai resolver o seu problema referente a equipamento, ou algo que você não conseguiu conectar, ou até mesmo uma antena que você não tem sinal, suporte técnico. Tudo referente a suporte que você está tendo dificuldade, seja por algum motivo, ao uso do seu equipamento, é com suporte técnico. Ok? Saímos do suporte técnico e vamos para o monitoramento. O monitoramento é aquela pessoa que ela vai estar fazendo a verificação dos canais durante a aula. Se está com perca de pacote, tem algo que a gente não está conseguindo ter imagem, áudio, que não seja um problema técnico, que você está tudo direitinho, está configurado direitinho, é o monitoramento que está fazendo um trabalho juntamente na hora da transmissão, para verificar se é um problema técnico ou um problema, não sei, pode ser um sinal, pode ser alguma coisa, é um monitoramento que vai verificar essa parte. Ok? Aí saímos do monitoramento e vamos para o CME PEDAG. Gente, só lembrando que esses logins que eu estou falando são os logins de moderadores. São os logins que são específicos por cada situação durante a aula no IPTV. Aí a gente vai para o CME PEDAG. O que o CME PEDAG faz? O CME PEDAG é aquela pessoa que vai lhe orientar o pedagogo, o seu pedagogo do seu canal, que vai lhe orientar referente ao ano letivo, ao pedagógico. Se você está com algum problema com algum aluno, se você está com algum problema referente a material, que está lá, mas você não consegue dar aquela sua aula, o pedagogo vai lhe orientar quanto a isso. Ah, Elisandra, eu fiquei 3 meses sem conectar, porque o meu equipamento estava com problema, ou porque não tinha energia na comunidade, ou porque não tinha disso. Por algum motivo você deixou de conectar. Eu preciso de todo esse material que eu perdi. Você pode me enviar agora? Primeiro, você vai fazer o contato com o pedagogo, que é o CME PEDAG, da sua série. Lembrando que cada série tem um pedagogo específico, tem um CME PEDAG específico para aquela série, e ele vai lhe orientar como proceder. A partir daí, ele vai falar para você, né, como é que você vai ter que proceder, e ele vai autorizar ou não o envio do material para você, que você perdeu. Tá bom? A gente volta lá naquela tela que a gente estava anteriormente, e a gente vai falar do uso da explanação do chat.
Chat público. Elisandra, a Rose falou para mim de chat público e chat privado. É a mesma coisa? Não, não é. O chat público é aquele chat, quando você vai clicar lá, você vai ver as mensagens de todo mundo. Se você der um bom dia no chat público, vai aparecer lá. Se você der uma boa noite, vai aparecer lá. E o privado é aquele que você vai clicar em cima do login e vai falar especificamente com ele. Somente com ele. Eu quero falar com o CME Pedag. Eu posso falar no público? Pode, mas se é algo específico, diretamente para o pedagogo, você vai no privado. Vai falar diretamente com ele. Só lembrando, gente, que o uso do chat, ele é destinado exclusivamente para questões pedagógicas, tá bom? Referente às aulas do Centro de Mídias. Se você está com algum problema, o chat é para isso. Ou não, se você quer fazer até mesmo um elogio, é para isso que serve o chat. A gente evita conversas paralelas no chat. Tá bom, gente? O chat é de uso exclusivo pedagógico do Centro de Mídias. Aí falei de todos os logins moderadores, que são os logins de cores laranja, a função de cada um, o que cada um faz. Gente, é muito importante vocês saberem a função de cada login moderador do seu canal. Por quê? Porque você já vai direto com ele, você já vai saber o que ele faz, então você não tem que ficar rodeando com um, com o outro, e você nunca vai ter uma resposta, sabe, na hora, a resposta que você quer. Então, fale exclusivamente com cada um, conforme eu falei. É material? Você me atende. É transmissão? O transmite vai responder para mim? Não, ele não vai. Ele está transmitindo. Ele não vai parar uma transmissão para ficar no chat falando com você. Ele não fala. Ali naquela lista, faltou um login específico, que é o Ilha. CME Ilha. Elisandra, para que serve o CME Ilha? O CME Ilha, gente, assim como vocês recebem a nossa transmissão, a gente também, no momento da interatividade, tem que receber a imagem e vídeo de vocês, não é isso? Então, a gente transmite, e o Ilha, a gente recebe pelo Ilha a imagem e transmissão de vocês. Ele está ali só para uso exclusivo do estúdio. Ele não serve para vocês. Professor presencial, ou professor ministrante de estúdio, vai riscar uma cartela, ele vai lá no Ilha, porque aquela cartelinha vai estar lá para ele riscar, e você tem um entendimento melhor referente àquele conteúdo. É para isso que serve o Ilha. Esqueça o Ilha. O Ilha, ele é de uso exclusivo do estúdio, tá bom? E aí a gente sai, se ficou tudo ok, referente ao login, se não ficou, gente, vocês peçam a vez, tá bom? Peçam a vez na hora da interatividade, que aí eu posso voltar com vocês e falar novamente, se vocês não conseguiram pegar. A gente sai dessa parte de login e a gente entra em algumas instruções para o uso de câmera e microfone. Tá. Como verificar se a webcam e o microfone estão funcionando adequadamente? A Rose já falou sobre isso. Só está tudo funcionando. Seu microfone está funcionando, a sua webcam está funcionando, aí você pediu a vez para participar lá na hora da interatividade, levantou lá a mãozinha, Elisandra, eu estou aqui, eu quero participar. Aí a gente lhe coloca na vez, e aí quando a gente vê, a webcam está posicionada para o teto, ou está para a parede, ou está para o chão. Quando o técnico vai aí na sua comunidade fazer a instalação, ele deixa toda bonitinha, pegando a sala todinha, e aí o técnico saiu, o professor simplesmente bateu, ou não sei, ele não prestou atenção, e a câmera saiu da posição. A gente quer que vocês deixem a câmera posicionada onde a gente possa visualizar vocês. O nosso método de ensino, ele é à distância, então vocês têm que se acostumar com esse método. Esse é o nosso contato. A interatividade é para a gente ter um contato com vocês. Então, é nessa hora que a gente vai ver vocês, a gente vai saber o nome de vocês, a gente vai ter áudio e vídeo de vocês. Então, é nessa hora que a gente quer que a webcam fique focada para você, fique focada para a sala, esteja posicionada lá direitinho, para a gente poder ter o retorno da imagem de vocês. Tá bom? E aí,
Ah, Elisandra, a câmera está aqui, está tudo bonitinho, mas os alunos eles não gostam de participar. Gente, eu acabei de falar, esse é o nosso método de ensino, ele vai ter que participar. Porque se o aluno não participa, aí já entra naquela questão das medidas socioeducativas, né? Onde o professor presencial vai avaliar o aluno por participação. Se ele participa, o professor vai lá dar o pontinho para ele. Se ele não participa, então não tem porquê ele ter o pontinho de participação. Tá bom? Saímos daqui em relação a posicionamento de câmera. Configurou bonitinho, a sala está lá, o professor se identificou. Deixa a câmera visível para a gente ver o aluno, para a gente ter o contato com vocês. O nosso contato é esse, no momento da interatividade. A gente só vai ter contato com vocês nesse momento. Eu quero deixar aqui só uma observação. Durante as interatividades, a gente aqui no Centro de Mídias, a gente recebe visita quase todos os dias. Então, além de uma equipe toda de profissional que está ali nos bastidores, sabe, lhe atendendo, colocando a transmissão no ar, além do professor ministrante que está aqui dentro do estúdio, nós temos visita diariamente. Então, se por acaso a gente colocar o professor para interagir, aquela turma para interagir, e a câmera estiver posicionada ou para o chão, ou para o teto, entendeu? Ou para a parede, isso não fica bem para a gente. A gente quer ver vocês, tá bom? E quem está aqui no estúdio, todos os dias a gente tem visita, vai ver que não está legal a imagem de vocês. Aí você me atende, vai lá, vai falar com você no chat, professor, posicione a câmera, professor, põe mais para a direita, põe mais para a esquerda, entendeu? São situações que no dia a dia você já tem que saber, não, já está bonitinho, já posicionei, ok. A gente saiu em relação ao uso de câmera, ficou tudo configurado, tudo bonitinho, o aluno já está lá. E aí a gente vai para o recebimento de arquivos e documentos pelo IPTV. Como e em que momento ocorre a transferência de cartelas? Onde os arquivos são armazenados? Organização das cartelas dentro do diretório. Vamos lá. Como e em que momento ocorre a transferência de arquivo? Eu falei agora para vocês. Você me atende e vai enviar o arquivo para você meia hora antes da transmissão iniciar. E no intervalo. Primeiro momento, as meia hora antes, é destinado para o material da aula do dia. E no intervalo, é para a aula do dia. E se você perdeu algum material das aulas posteriores, o CME Atende, ele vai enviar para você. Só lembrando que antes do início das aulas, é meia hora antes, tá? Que a gente começa a enviar o material da aula meia hora antes e terminamos 5 minutos antes da transmissão. Por que, Elisandra, 5 minutos antes da transmissão? A transmissão tem que entrar no ar ou 12 horas ou às 19 horas. Então, esses 5 minutos eles são destinados para o hino, para o abre-aula, para a vinheta do componente, que dura em torno desses 15 minutos. Ou 5 minutos, desculpa. Em torno de 5 minutos. E aí, 5 minutos, terminou as vinhetas, aí já entra certinho. 1 hora à tarde, o professor ministrante entra no ar no estúdio, e às 19 horas, o professor ministrante entra no estúdio à noite. Tá bom? Onde os arquivos são armazenados, Elisandra? É você quem vai definir. Como a Rose falou para vocês têm que criar aí uma pastinha, seja ela no documento, aonde você preferir que for melhor acesso para você. Vai criar uma pastinha com todos os nomes dos documentos que você quer salvar. Então, quem decide isso é você que vai dizer onde é que você quer salvar os seus arquivos. Ah, mas eu estou com uma certa dificuldade em relação a isso. Como é que eu faço? Você pode falar com o suporte, que ele vai lhe orientar. Ó, professor, a gente vai salvar aqui, então se você tiver alguma dificuldade, o suporte vai lá e vai lhe orientar a forma melhor para você, como você vai visualizar os seus arquivos. Mas só lembrando que é você quem organiza. O CME Atende só envia. E o suporte, ele lhe orienta qual é a melhor forma de você achar o seu documento. Organização das cartelas dentro do diretório. Eu acho que praticamente é a mesma coisa que eu acabei de falar. Você vai organizar da sua maneira. Vai organizar da sua maneira. Ok?
Então, essa questão em relação a logins, a recebimento de arquivos e a posicionamento de câmera, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai ter o nosso momento de interatividade daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí, vocês peçam lá a vez, levante a mãozinha, como a Rose mostrou lá para vocês, que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Bom, da minha parte, em relação a logins, moderadores, a função de cada um, eu acabei de informar. Agora eu passo a fala para o Ramon, ele vai continuar com vocês. Boa tarde, professores, eu sou o Ramon. E agora a gente vai falar um pouco sobre as ocorrências que tiveram maior incidência em 2019. Bom, é importante que os professores saibam, como a Rose falou e a Alessandra, todos os passos, né, para o início da aula e como verificar. É interessante que os professores tenham conhecimento do kit que possui, né, conhecer a televisão, onde fica, qual é o cabo utilizado, qual é o equipamento, se é um computador, se é um netbox, se é um IPTV box, se é um notebook, qual é o tipo de conexão do microfone. Isso tudo é importante vocês saberem, professores, para que vocês conheçam, logicamente, o kit de vocês e para que vocês possam, caso ocorra algum problema técnico, vocês possam reportar: técnico, eu estou com um problema no meu microfone. Aí você sabe repassar qual é o microfone. O meu microfone é aquele que a Rose falou que é um quadrado USB, por causa do IPTV Box. Isso tudo é importante para que vocês saibam qual é o modelo da impressora, o cabo, tudo mais. E aí a gente vai ver agora as ocorrências que tiveram maior incidência em 2019 e possíveis tratamentos para elas. Vamos ver aqui nos slides. Bom, vamos ver aqui. Problema quando é CPU, notebook, netbox ou IPTV box, quando o equipamento não liga. Primeira coisa, que quando vocês entram em contato com o suporte, a gente solicita para os professores e aí vocês podem, no caso, antecipar esses testes, né? Que são as possíveis soluções. Primeiramente, testar o cabo de força em outra tomada, né? Porque muitas das vezes a tomada onde está ligado o equipamento está com algum problema, e aí o professor testando em outra tomada, muitas das vezes a gente já se deparou com esse tipo de problema e muitas das vezes soluciona o problema. Testar outro cabo de força. Se tiver uma outra sala de aula e o professor tiver a possibilidade de pegar um outro cabo de força, ou até mesmo dentro da escola, na comunidade, tiver outro cabo de força para testar, para quê? Para quando vocês entrarem em contato no 0800, que eu vou passar daqui a pouco, vocês passem para o suporte. Olha, eu testei com outro cabo e o cabo da minha sala está com problema. A gente vai fazer a abertura da OS e vai ser enviado um cabo de força para substituir o com problema. No próximo slide tem uma outra possível solução, que é, em caso da localidade possuir gerador ou energia luz para todos, desconectar o equipamento, caso esteja conectado em um no-break ou estabilizador, e testar diretamente na tomada. Muitas das vezes o gerador ou a energia luz para todos está tendo alguma oscilação e não está gerando energia suficiente para alimentar aquele equipamento, aquele no-break, aquele estabilizador, até mesmo o filtro de linha pode estar com algum problema. E quando vocês realizam esse teste e identificam que o problema é no filtro de linha, o que a gente orienta? Professor, olha, está com algum problema de oscilação na rede elétrica da escola, vamos aguardar retomar a energia e aí o professor faz o teste novamente. Se resolver o problema, só comunica o suporte. Olha, era o problema realmente na rede elétrica, já está funcionando o meu computador, minha CPU, meu netbox, todo o equipamento está funcionando. Perfeito. Caso fez esses testes e identificou que realmente o problema é no equipamento, o 0800 com o suporte, né? E repassa, olha, já fiz os testes e não resolveu. Então a gente vai abrir o OS, o técnico de campo vai até a sua localidade e vai fazer a correção e demais testes para deixar a sala funcionando. Vamos verificar outro problema que ocorreu teve incidência em 2019. CPU, notebook, netbox ou IPTV box, quando o equipamento não transmite imagem. O equipamento ele está ligando nesse caso, porém ele não está transmitindo imagem. Professor, o que a gente orienta? Verificar se o canal de televisão está correto, muitas das vezes é esse o problema, essa a solução, né?
Verificar se o cabo de vídeo VGA ou HDMI está bem encaixado. Muitas das vezes acontece muito com o cabo HDMI, VGA também. O aluno passa próximo do cabo e ele não chega a desconectar, mas ele não está muito bem encaixado. A gente orienta o professor, muitas das vezes resolve o problema. É uma das possíveis soluções. Vamos verificar os próximos. Testar outro cabo de vídeo, VGA ou HDMI, se possível. Verificar uma outra sala de aula ou dentro da escola, da comunidade, se tem algum outro cabo disponível, para que a gente possa saber se o problema é no equipamento ou se é no cabo. Verificar se o equipamento, né, CPU, notebook, netbox ou IPTV box, está mostrando algum sinal de funcionamento, se ele está com LEDs acesos, se ele está passando ele tem uma saída de ar, o computador, que o professor pode passar a mão próxima da saída de ventilação e verificar que o equipamento ele está funcionando. Para quê? Para que a gente possa saber se o equipamento está funcionando e não está emitindo imagem por algum motivo. Para quando a gente abrir a ordem de serviço e o técnico ir na localidade, ele possa ir já com a solução para o seu problema. Muitas das vezes o técnico ele já vai exatamente com a solução. O que acontece? Muitas das vezes os professores não fazem teste e aí o técnico ele vai despreparado, ele vai com todos os aparatos técnicos, lógico, para corrigir. Porém, se ele fosse com a informação correta, ele iria resolver o problema muito mais rápido e muitas das vezes o professor acaba resolvendo o problema também pelo fato de conhecer os seus equipamentos e essas possíveis soluções. Certo, professores? Vamos passar para o próximo. Outras possíveis soluções quando, no caso aí, é quando a televisão não liga, né? Televisão não liga, qual é a possível solução? Verificar se a televisão possui algum LED. Caso exista, verificar se o mesmo está aceso. Tem algumas televisões que tem um LED vermelho, LED azul, LED verde. Ele está ligado na tomada, está emitindo LED, pode ser que ele não esteja recebendo energia suficiente, né? Vamos verificar aqui o que mais. Testar cabo de força ou em outra tomada. Como eu disse anteriormente, esse é um teste muito solicitado pelo suporte, que o professor verifica em outra tomada que a tomada pode estar com problema. Ocorreu de casos que o técnico foi na localidade e identificou esse problema. A localidade ficou uma semana sem aula, porque o professor naquele momento não pôde fazer o teste e o técnico demorou no trajeto até a localidade uma semana, sendo que só era a tomada que estava com problema. Então a gente orienta o professor sempre a fazer esse teste. Bom, testar outro cabo de força, se possível, se tiver na sala de aula, na escola ou na comunidade tiver algum cabo de força, testar para verificar se é a televisão que é o problema ou se é no cabo. Uma outra possível solução, que é o próximo slide, em caso da localidade possuir gerador ou energia luz para todos, né, desconectar os equipamentos caso estejam conectados no break. Como eu expliquei, essa energia elas oscilam muito e possa ser que o equipamento, a energia não esteja sendo suficiente para alimentar o equipamento. Tem uma observação que é verificar se existe algum interruptor na lateral ou parte traseira da televisão. Caso exista, verificar se o mesmo está na posição ligado. Existem algumas televisões, alguns modelos de televisões que ele tem na lateral ou na parte traseira um interruptor. Aí a gente orienta o professor, às vezes o professor novato ainda não conhece o kit, ou até mesmo professores antigos, mudou a televisão dele, ele não conhece aquela televisão. Muitas televisões têm um interruptor atrás ou na lateral, que é lá exatamente nesse interruptor que liga a televisão, certo? Vamos verificar outra ocorrência que veio reincidente, né, em 2019. Sem imagem da transmissão, ocorre muito isso e quais são as possíveis soluções? Primeiramente, né, sair, a gente orienta, o suporte sempre orienta, sair e entrar no canal da transmissão ou fechar e reabrir o IPTV. Essa é uma possível solução quando o professor está sem imagem da transmissão. Ocorre muito, a gente orienta, professor, tem como o senhor fechar o IPTV, reiniciar o computador também é um caso, eu vou demonstrar aí. Fechou, abriu, muito provavelmente vai resolver o problema da transmissão sem imagem. Caso não haja qualquer imagem, verificar a conexão do cabo de vídeo, que pode só também estar mal encaixado. Verificou,
muitas das vezes também traz a solução do problema. Vamos verificar uma outra possível solução. Se tiver ocorrido em mais de uma sala, né, o que acontece? Tem localidades que tem uma sala de aula e tem localidades que tem mais de uma sala de aula e geralmente tem uma sala matriz, que é onde está o modem e o switch. O que a gente orienta? Professor, olha, tem como o senhor desligar e religar o modem, coisa rápida. O que ele vai acontecer? Ele vai forçar uma reconexão com o servidor, né, via satélite, e muitas das vezes traz a solução para o problema também quando está sem imagem. Vamos verificar aqui o próximo problema, sem áudio do microfone. O professor está sem áudio do microfone, a Rose repassou ali no IPTV como fazer o teste. Caso tenha algum problema, solicite suporte, eu gostaria de fazer um teste antes da aula, minha sala vai interagir, então a gente faz o teste. E quais são as possíveis soluções quando o microfone está sem áudio? Verificar a conexão do cabo do microfone no equipamento, se o mesmo está bem encaixado. É importante isso, ressaltando, se o microfone estiver mal encaixado, professor, o senhor vai retirar o cabo, botar ele novamente e para fazer efeito, o senhor tem que fechar e reabrir o IPTV para ele poder identificar esse microfone que foi plugado. Não adianta, ele não vai funcionar se o microfone estiver desplugado e o IPTV já aberto, o senhor plugou o microfone, ele não vai funcionar de primeiro, o senhor tem que fechar e reabrir o IPTV. É importante saber isso. Verificar estado de conservação ou se existe avaria no cabo do microfone, se ele está corroído ou danificado. Se ele estiver corroído ou danificado e não estiver funcionando, o senhor vai entrar em contato com o suporte vai fazer uma interatividade, o senhor vai mostrar o cabo com defeito. Aí a gente vai abrir uma ordem de serviço e vai enviar um microfone novo para a sua sala, ou um cabo, se for o caso do microfone semi-profissional que use o cabo. Próximo slide. Em caso do microfone semi-profissional, verificar se a chave liga e desliga está posicionada no ligado, né? Ou o botão mute estiver ativo. Professores, isso acontece muito. Tem muita sala de aula hoje que tem microfone semi-profissional. É importante que os professores conheçam, vejam o microfone e entendam, olha, posição de desligar, a chavezinha, né? Liga, desliga, ou o botão mute, se ele estiver aceso, o microfone ele não vai emitir o som, né? Certo, professores? Vamos passar para o próximo. Bom, áudio baixo ou sem áudio da transmissão. Ocorre também com muita reincidência esse tipo de problema. E vamos verificar as possíveis soluções. Primeira coisa que a gente orienta sempre o professor informa, todos os dias funciona o meu áudio, hoje eles não está funcionando. A gente solicita para o professor sair, entrar no canal de transmissão ou fechar e abrir o IPTV, também faz o efeito. E muitas das vezes soluciona o problema. Outra possível solução, verificar o volume da televisão. Muitas das vezes a gente vai fazer um teste com o suporte, o professor vai fazer um teste com o suporte do microfone, e o microfone e a televisão realmente está baixo, ali não está conseguindo emitir o som. Então a gente orienta, professor, verifique se a televisão está ok, se está tudo certo, se está recebendo o meu áudio bom, no caso do suporte, no teste, verificar se está recebendo áudio muito bem, né, para que a transmissão também receba. Próximo, verificar o volume no Windows, o ícone áudio próximo ao relógio, como já é de conhecimento, eu acredito que de alguns professores, quem tiver alguma dificuldade, verificar o áudio do volume, né, pode entrar em contato com o suporte e muitas das vezes a gente orienta se tem algum aluno que tenha aquela expertise melhor no Windows, né, no sistema operacional, ele orienta o professor ali, tem sempre um aluno que também auxilia muito o suporte. Vamos verificar aqui o próximo. Verificar a conexão do cabo de áudio P2, se está bem encaixado. No caso do cabo VGA, tá? O cabo HDMI ele só tem um cabo de vídeo que já passa o áudio, e no cabo VGA, que é o cabo azul que a Rose comentou, ele sempre está acompanhado com o cabo de áudio P2. Verificar se ele está bem encaixado, se ele estiver bem encaixado, tudo certo. O que mais a gente orienta? Testar com outro cabo de áudio P2. Professor, tem outra sala de aula aqui e ele tem cabo de áudio P2. Eu testei o meu cabo de áudio na sala dele, funcionou. Eu testei o cabo de áudio dele na minha sala, funcionou. A gente pode trocar? Pode trocar, professor. Só oriente o suporte, só informe, né, para o suporte, para que o suporte possa ter esse controle,
porque todas as salas possuem um inventário e a gente precisa saber se houve alguma mudança, certo? Verificar no equalizador do painel de controle, opção som também, a gente orienta o professor. Muitas das vezes a gente até acessa, o suporte técnico acessa remotamente o computador e verifica no painel de controle e orienta o professor. E uma outra solução é reiniciar o Windows, né, e realizar novo teste. Muitas das vezes o sistema operacional ele impacta no funcionamento correto do IPTV. Então a gente orienta, o professor realizou todos os testes, reinicia o Windows. Muitas das vezes também traz a solução para o problema. Verificando o próximo, sem imagem da webcam. O professor chega, vou fazer um teste, minha webcam não está emitindo imagem. O que a gente orienta? Professor, principalmente quando o professor ligou o computador e o cabo estava desconectado, ele está lá já assistindo a aula, aí ele percebe que o cabo está desconectado da webcam e conecta. Mas não vai funcionar de primeira. O que a gente orienta? O professor reinicia o Windows, né, reinicia o computador e realiza novo teste. Aí, sempre que a gente fez esse tipo de problema, onde que o professor conecta o cabo após já ter iniciado a aula, sempre traz a solução do problema, não havendo necessidade do técnico ir no local. Verificar se a webcam está ligada corretamente na interface USB também, se tiver mal encaixada ou não tiver mesmo conectada, né, não vai funcionar, então a gente orienta o professor sempre a verificar como é que está o cabo, certo? No próximo, desconectar e conectar a interface USB em outra interface USB. O que a gente orienta? Professor, não está funcionando, já fiz todos os testes, aí a gente chega ao suporte técnico e orienta, professor, tem como o senhor testar em outra interface USB? O que o professor vai tirar, vai colocar em outra interface. Nesse momento é necessário fechar e reabrir o IPTV, para ele poder identificar essa mudança, certo? E em outros casos, a gente faz o seguinte, professor, tem como o senhor pegar uma webcam de outra sala, que é testar a webcam de outra sala, se for possível, né? Se tiver ali possibilidade, ele vai testar a webcam de outra sala e muitas das vezes possa ser que o problema seja de fato na webcam e não na interface USB. A gente precisa que os professores realizem esses testes justamente para a gente poder identificar o problema. Vamos verificar o próximo. Teclado e mouse. Possíveis soluções, verificar a conexão USB, se está bem encaixado, né, tanto o teclado como o mouse. Lembrando que o teclado ou o mouse, quando ele é USB, ele vai conectar e desconectar sem nenhum problema, não precisando de reiniciar o computador, certo? Trocar de conexão USB, a gente no suporte técnico também orienta. Testar em outra sala de aula, se possível, o professor pega o teclado de outra sala de aula e também testa na dele. Se funcionou sem nenhum problema, entre em contato com o suporte e informe, suporte, eu fiz o teste com o teclado e o mouse de outra sala, funcionou, e o meu da minha sala funcionou na dele. Tem como a gente trocar? Tem, a gente faz a mudança do inventário no sistema, só que a gente solicita que o professor sempre informe nesse caso. Próximo, verificar estado de conservação, se existe, né, alguma avaria no cabo tanto do mouse ou do teclado, se está corrido ou danificado. Sempre que houver algum problema desse tipo, o suporte vai solicitar que faça interatividade e mostre o cabo avariado ou danificado, para a gente poder abrir a OS e o professor receber um teclado novo. Em caso de conexão ser PS2, que é aquela redonda, circular, no caso do teclado é roxo e no caso do mouse é verde, verificar encaixe de acordo com a conexão do equipamento e após isso reiniciar o computador e realizar novos testes. Lembrando que caso o teclado e o mouse sejam PS2, sempre vai ser necessário reiniciar o computador para ele poder identificar, certo? Próximo. Problema com impressora quando liga, mas não imprime. O professor entrou em contato com o suporte solicitando minha impressora está ligada, mas ela não está imprimindo. O que o suporte orienta o professor e a gente já vai repassar para vocês realizarem esse teste antes de entrar em contato, que é também uma possível solução. Verificar a conexão USB da impressora, né, no equipamento, se está bem encaixado, a gente sempre solicita esse teste. Mudar a interface USB para verificar em outra interface USB se vai funcionar, né? Muitas das vezes funciona. Testar, se possível, outro cabo para a impressora, verificar se tem outro cabo disponível
para testar, né, de outra sala de aula, ou testar o seu cabo com avaria, o seu cabo que não está funcionando na sua sala, em outra sala, para verificar se o problema é o cabo. Verificar se existe algum papel preso indevidamente na impressora. Normalmente o suporte, ele orienta o professor, tem como o senhor mostrar o webcam, apontar para a impressora, a gente tenta orientar o professor, né? Se tiver algum papel preso e esse papel for fácil de puxar, sem danificar a impressora, a gente orienta, a gente acompanha o professor nesse caso e ele retira o papel preso e a impressora volta a funcionar. Verificar se existe alguma notificação no Windows de toner vazio ou com pouca tinta, o qual possa ocasionar falha na impressão. Isso também ocorre com muita frequência e a gente sempre trata esse tipo de problema. E testar em outra sala de aula, se possível também. Leva a impressora em outra sala de aula, se funcionar, muito provavelmente a interface USB ali, a porta USB que está conectado a impressora na sala que deu problema, possa estar com problema. Então a gente precisa que seja realizados esses testes. Verificando aqui o próximo, quando a impressora não liga. Ramon, a minha impressora não liga, o que eu posso fazer? Primeiro, testar o cabo de força em outra tomada. Vou ligar em outra tomada. Se tiver no no-break, eu vou tirar do no-break, vou ligar em outra tomada e verificar se vai funcionar. Também é um teste solicitado pelo suporte. Testar outro cabo de força. Se tiver na escola ou em outra sala de aula ou na comunidade outro cabo de força que possa ser testado, pode ser a solução do problema também, certo? Próximo. Em caso da localidade possuir gerador, energia, luz para todos, desconectar os equipamentos, que é aquele caso que eu informei. A impressora, nesse caso, ela consome muito recurso de energia. Então, pode ser que a televisão ligue, que o computador ligue, mas a impressora não ligue, porque a impressora, de fato, ela consome um pouco mais de energia que os demais equipamentos. Então, a gente orienta, professor, se estiver tendo algum problema na energia da escola, vamos aguardar retornar a energia, realiza novo teste. Funcionou? Ok. Não funcionou? A energia está ok, mas a impressora não está funcionando? Entre em contato com o suporte, que aí sim a gente vai abrir uma OS para verificar a sua impressora. Próximo, falha do sinal ou ausência total de conexão ocasionada por roteador de terceiros. Esse ponto aqui é muito importante, professores. O que acontece? O professor ele vai na escola, né, professor aluno ou até algum líder da comunidade ou o diretor da escola vai e conecta um roteador de terceiros, aquele roteador para conectar no celular, rede sem fio e tudo mais. O que acontece? As possíveis soluções. O que acontece? Os possíveis problemas, né? Perda total de conexão, a imagem apresenta quadriculação ou travamentos. Próximo. Ou fica sem acesso à internet, não consegue navegar nos sites, né? Tem conexão, mas não funciona. Esse daí é ocasionado por roteador de terceiros. O que a gente orienta, o suporte? O CMEAN orienta. Roteador de terceiros remove, né? Com essa observação, o projeto tecnológico não dá suporte a equipamento de terceiro fora do kit fornecido pela SEDUC, que é aquele kit que a Rose informou no início da aula, não possui roteador, certo, professores? Então, se tiver, possa ser que ocasione algum problema na transmissão, então a gente orienta a remover esses roteadores. Próximo. Problema no modem ou switch quando o equipamento não liga. Possíveis soluções: testar o modem ou switch em uma outra tomada. Em caso da localidade possuir gerador ou energia luz para todos, desconectar o equipamento, né? Possa ser que não esteja tendo energia suficiente para alimentar o modem, principalmente, ou o switch, né? Próximo. Verificar se o LED da fonte está aceso. Caso o LED da fonte esteja aceso e o equipamento não ligar, é possível que haja problema no equipamento e, nesse caso, precisa entrar em contato com o suporte técnico, informar, olha, meu modem, a fonte do meu modem está com LEDzinho aceso verde, porém o meu modem não liga. Mas isso sempre observando se tem energia, se a energia está funcionando corretamente. Próximo. Ausência de conexão de internet em um único kit quando a escola possui mais de um kit. Professores, a escola possui 5 salas de aula, 5 kits e apenas uma sala não está funcionando. As outras salas todas estão funcionando. O que a gente orienta?
suporte orienta antes da abertura de OS, né, professor? A gente sempre orienta para que antes que a gente abra a OS, a gente saiba qual é realmente de fato o problema. Verificar a conexão do cabo de internet em outra entrada compatível com ela, né? Tem alguns computadores que possuem mais de uma placa de rede. Verificar se existe, testar em outra placa de rede, lembrando que o suporte vai ter que ser acionado para poder fazer a configuração, orientar o professor a fazer a configuração da placa de rede. Próximo. Verificar a conexão deste mesmo cabo de internet em outra interface disponível no switch. O switch geralmente ele possui 8 entradas, uma está no modem e as outras vão estar sendo distribuídas para salas de aula. Tem alguma porta disponível, alguma interface ali disponível, retira e testa na outra interface que possa ser que tenha danificado aquela interface no switch. Ou testar direto no modem também é um caso. Professor, a gente orienta, professor, tem como o senhor ligar o cabo daquela sala de aula diretamente no modem para ver se vai funcionar? É uma possível solução também para a gente identificar que o problema é no switch, que o problema é na placa de rede, que o problema é no CPU, no computador e tudo mais. A gente precisa desses testes para abrir a OS de forma correta com todas as informações necessárias. Verificar se existe avaria no cabo de internet, né, que é o cabo azul, e conectores, se tem algum problema neles, também a gente solicita isso do professor para quando a gente abrir o OS, o técnico ir com o aparato técnico necessário para a solução do problema. Outra solução é verificar, após conectar o cabo de internet, se o equipamento ou switch, né, no conector, se o mesmo emite um LED na cor verde ou laranja. Normalmente, quando a gente conecta o cabo no computador, ele liga um LEDzinho verde ou laranjado. O verde é que está ok, e o laranjado possa ser que tenha algum problema de configuração e o suporte vai orientar a fazer a configuração. Certo, professores? Lembrando que todas essas informações que eu estou repassando, elas vão estar no documento que vocês receberam e vocês podem posteriormente, a gente vai daqui a pouco para o intervalo e quando a gente vai retornar para a interatividade, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta também que nós estamos disponíveis, tá? Vamos só retornar aqui ao slide para a gente poder dar prosseguimento. Em caso de notável problema na energia da escola, o que a gente orienta, né? Professor, verifica se está tendo oscilação na intensidade da iluminação, se a iluminação está com algum problema, né? O que mais pode ocorrer? Em caso de ter na sala de aula ar-condicionado ou ventilador, verificar se os mesmos estão operando corretamente. Em alguns casos ocorre do kit tecnológico funcionar, pode passar para o próximo, funcionar, porém esses equipamentos não funcionarem, sendo este um possível problema de fornecimento de energia. O que acontece? A televisão liga, mas o CPU não está ligando, o ventilador liga, mas a televisão e o kit não está ligando, é problema de energia. Então a gente orienta o professor sempre a ter esse conhecimento para poder identificar esse tipo de problema. Possível falta de aterramento, o que acontece? Ocorre quando o equipamento emite choque, o professor chega perto do equipamento e ele sente um choque, um aluno, né? E quando o contato direto ao equipamento, certo? Neste caso, será necessário contato com um profissional na área elétrica para avaliar o problema. Normalmente na comunidade, na escola, existe uma pessoa responsável por isso, se tiver gerador principalmente, e aí ele vai fazer essa verificação do aterramento. Tomou choque no equipamento, muito provavelmente a escola não possui aterramento e precisa ser verificado com um profissional da área. Próximo. Observar se o equipamento do projeto apresenta constantes oscilações no funcionamento ou desligamentos repentinos. Associar aos subitens anteriores. Sempre verificar, professores, se está tendo algum problema na rede elétrica e o equipamento não vai funcionar corretamente, certo? O LED net do modem fica piscando muito por causa disso. Os equipamentos todos estão funcionando, mas o LED do modem está LED net piscando ali. Pode ser um problema de energia, como pode ser um problema de conectividade. Sempre bom o professor ter esse conhecimento. Próximo. Em caso de notável problema no gerador, o que a gente pede, né? Verificar se o gerador suporta todos os equipamentos existentes na escola através de um levantamento de carga. Geralmente existe uma pessoa responsável pelo gerador, o qual detém dessa informação. O que acontece?
os equipamentos todos, eles precisam ser suportados pelo gerador para eles poderem funcionar corretamente, certo, professores? É importante que vocês tenham esse conhecimento, tenham essa cartela para poder sempre, durante o decorrer do ano, sempre poder observar essas informações. Professores, pode passar o próximo. Verificaram todas as informações. Para cada situação não solucionada, entrar em contato com a Central de Atendimento Técnico através do número 0800 046 4632, anotem, por favor, ou pelo WhatsApp. Nós temos também o WhatsApp e pode receber ligação também, que é o 92 98400 5142. Também pode ser verificado entrando em contato diretamente através do chat do IPTV, com os logins iniciando com suporte técnico, como a Alessandra mostrou, ou através do e-mail suporteonline@teclog.com.br. Então, nós vamos aqui nos despedindo. Eu vou passar aqui a palavra para eles também estarem se despedindo de vocês. Mas, desde já, eu convido vocês, caso queiram, né, estar à noite também. É a mesma palestra de hoje à tarde, né, mas caso queiram ouvir novamente, podem estar aí com certeza, ok? Fiquem conosco aí durante toda a semana na nossa jornada pedagógica, que tem muita coisa a aprender e a rever também para os que já são nossos professores. Uma boa tarde, vou passar aqui a palavra para eles, ok? Professores, muito boa tarde. Eu agradeço aí a disponibilidade de vocês. A Central de Atendimento Técnico está sempre disponível para retirar qualquer dúvida. Temos técnicos pela parte da manhã, tarde e noite. O horário que vocês entrarem em contato pelo IPTV, seja por e-mail, seja pelo 0800 ou pelo WhatsApp, estamos 100% à disposição, com uma equipe preparada para melhor atendê-los, tá, professor? Qualquer dúvida pode entrar, não hesite em entrar em contato. Nós estamos 100% à disposição. Obrigado pela participação de todos. Informando também que a produtora VAT ela está trabalhando incansavelmente para que vocês recebam todos os nossos arquivos com qualidade. Desde já, agradeço a participação de todos. Gente, boa tarde. Ratifico as informações que o Ramon comentou, né? O suporte técnico está ali disponível conforme os canais que foram informados no final da apresentação. Muito obrigada.